Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Matemática para Concursos Municipais. Vamos iniciar o tema Expressões Algébricas. Vamos à aula. Então, o que seria uma expressão algébrica? Expressões algébricas são expressões matemáticas compostas por números e letras. Os números também são chamados de coeficientes e as letras de variáveis ou parte literal. Como assim, professor? Vejam só, essas expressões são expressões algébricas. De acordo com as suas características, com a sua estrutura, essas expressões são classificadas de duas formas: expressões algébricas racionais e irracionais. Como é que isso pode ser cobrado na sua prova? Vejam o concurso da Prefeitura de Bombinhas, em Santa Catarina, para o cargo de fiscal. Esse concurso cobrou a classificação das expressões algébricas. Dada a expressão algébrica 43x mais 2y, concluímos que. Então vamos lá. Vamos entender essas características para que a gente possa marcar a alternativa correta. Bom, como eu falei para vocês, as expressões algébricas podem ser racionais. Essas expressões não possuem letras em radicais. Se dividem em racionais inteiras e racionais fracionárias. Qual é a diferença entre elas? As racionais inteiras não possuem letras no denominador. Então vejam esses exemplos. São expressões algébricas que não possuem letras no denominador, ao contrário das fracionárias. Observem, essas expressões não possuem letras em radicais, assim são racionais, e possuem letras no denominador, então são racionais fracionárias. Essas estruturas são completamente diferentes das expressões algébricas irracionais. Por quê? Porque essas expressões possuem letras nos radicais. Também se dividem em inteiras e fracionárias. E aqui o conceito será o mesmo. Quando é que uma expressão irracional vai ser inteira? Quando ela não possuir letra no denominador. Então vejam, temos letras dentro de radicais, então ela é irracional, mas nós não temos letras em denominador, então são irracionais inteiras. Se temos letras em radicais, são irracionais. Se temos letras no denominador, elas são fracionárias. Então, as expressões algébricas se dividem nessas duas classificações, racionais e irracionais. Com essas características, nós conseguimos resolver o exercício. Qual é a resposta correta? Essa expressão não possui raiz em radical, então ela é racional. Ela não possui letra no denominador, então ela vai ser racional inteira. É o que diz a letra B de questão boa. Tudo bem, galera? Com a classificação das expressões de acordo com a sua estrutura? Tudo bem, professor. Ótimo, pessoal. Então vamos seguir com a nossa aula. Além da classificação de acordo com a estrutura da expressão algébrica, nós podemos classificá-la também de acordo com a quantidade de termos. Vejam só, se uma expressão algébrica tem apenas um termo, ela é chamada de monômio. Se ela for a adição ou a subtração de dois termos, ela será chamada de binômio. Se ela tiver três termos, professor, se ela tiver três termos, a soma ou a subtração de três termos,
nós teremos um trinômio. De 4 em diante, nós abstraímos, nós chamamos de polinômios. Então, essa classificação é de acordo com a quantidade de termos que possui a expressão algébrica. Professor, isso cai em prova? Com certeza. Tudo que nós vemos no nosso curso, nós temos uma aplicação em prova. Observe. Prefeitura de Flores da Cunha, no Rio Grande do Sul, para professor de matemática. Sejam A, B e C constantes, a única opção dentre as alternativas que representa um monômio é... Galera, as letras A, C e E são formadas pela soma de dois monômios. Se nós temos dois termos, nós estamos diante de um binômio. A letra D é a soma de três termos. Se nós temos três monômios, nós estamos diante de um trinômio. Agora vejam a letra B, ela só possui um termo, ela só possui uma variável x. Se nós temos apenas um termo, nós estamos diante de um monômio. É o que a questão quer saber. Por isso, mais uma vez, a letra B, de questão boa, é a resposta da nossa questão. Tudo bem? Tranquilo, né? Vamos prosseguir. Outros conceitos bastante importantes dentro dos polinômios são o dos polinômios semelhantes e equivalentes. Nós precisaremos desses conceitos quando a gente for trabalhar com as operações algébricas. Vejamos. O que são polinômios semelhantes? São polinômios que possuem as mesmas partes literais, inclusive os expoentes. Como assim, professor? Os polinômios P e Q são semelhantes. Eles possuem as mesmas partes literais, o A, e os mesmos expoentes, a ao quadrado. Observem que para os polinômios serem semelhantes, nós não precisamos nos preocupar com os coeficientes. Eles podem ser diferentes. Nesse outro exemplo, nós também temos polinômios semelhantes. A parte literal desses polinômios é a mesma. X ao cubo, x ao quadrado, x ao cubo, x ao quadrado. E mais uma vez, nós não precisamos nos preocupar com os coeficientes. Beleza? Agora, observem os polinômios equivalentes. Para que dois polinômios sejam equivalentes, além deles possuírem a mesma parte literal, incluindo os expoentes, eles também devem ter os mesmos coeficientes. Olhe, esses polinômios P e Q são equivalentes porque possuem as mesmas partes literais, a ao quadrado, e os mesmos coeficientes, 3. A mesma ideia para os polinômios A e B. Possuem a mesma parte literal, x ao cubo, x ao quadrado e x, e também possuem os mesmos coeficientes, menos 4, 5, 2 e menos 1. Então, mais uma vez, entendam esses conceitos, pois nós iremos precisar quando estivermos estudando as operações algébricas. Beleza? Entendidas todas essas classificações, vamos começar a estudar as operações algébricas. Aqui se concentra o maior número de questões cobradas em concursos públicos. Galera, nas nossas aulas de operações básicas, nós estudamos a propriedade distributiva. Essa propriedade também é bastante utilizada nas operações algébricas. Vamos recapitular essa propriedade.
O que seria a propriedade distributiva? Quando nós temos um termo multiplicando a soma ou a subtração de dois outros termos, nós podemos distribuir esse produto. Então, x ao cubo vezes 2, nós teremos 2x ao cubo. X ao cubo vezes y ao quadrado, nós teremos x ao cubo, y ao quadrado. Existe uma propriedade, uma operação inversa, que desfaz a propriedade distributiva. E a operação é essa? É o que nós chamamos de colocar o termo em evidência. Como é que isso funciona? Quando nós temos a soma ou a subtração entre monômios, se existir uma variável, uma constante que apareça nos dois termos, nós podemos colocar esse termo em evidência. O que seria isso? Nós vamos retirar o termo dessa soma e colocá-lo multiplicando os termos que ficaram na soma. Então, se nós temos 2x ao cubo e nós retiramos o x ao cubo, nós ficamos apenas com o número 2. Se nós temos x ao cubo, y ao quadrado, e nós retiramos o x ao cubo, nós ficamos apenas com o y ao quadrado. Então, essa é a operação de colocar o termo em evidência. O termo x ao cubo aparece nos dois termos da soma. Nós colocamos ele como multiplicando a soma dos termos restantes. Tudo bem? Gravem isso. Nós iremos precisar bastante. Como aplicação dessas propriedades, vejamos uma questão cobrada em concurso público. Essa questão caiu no concurso da Prefeitura de Porto Feliz, no estado de São Paulo, para engenheiro civil. Qual o valor da expressão ax mais by mais bx mais by, em que a mais b é igual a 15 e x mais y é igual a 6? Então, vamos lá. Quando nós olhamos para essa expressão, nós percebemos que o a aparece na soma desses dois termos e o b aparece na soma desses dois termos. Então, nós podemos colocar o termo a e o termo b em evidência. Observem. O a que estava multiplicando o x e o y passa multiplicando a soma entre eles. Da mesma forma, o b aparecia na soma. Então, nós colocamos ele multiplicando essa soma. Essa é a operação de colocar termo em evidência. Agora, olhe só que interessante. Nós temos uma soma e a expressão x mais y está aparecendo nos dois termos dessa soma. O que é que nós podemos fazer? Nós podemos colocar a expressão x mais y em evidência. Então, vejam. O x mais y, que estava multiplicando a, foi colocado em evidência, da mesma forma que o x mais y, que está multiplicando b. Então, ficamos com x mais y multiplicando a mais b. Acabou a questão. Por quê? O exercício disse que a mais b é igual a 15. E disse também que x mais y é igual a 6. Fazendo 15 vezes 6, nós encontramos 90. É o que diz a letra E de Esperança. Então, essa questão retrata muito bem a operação de colocar um termo em evidência. Repito para vocês, entendam essa operação, porque ela é bastante utilizada dentro do estudo das expressões algébricas. Beleza? Vamos fazer mais uma questão de aplicação. Prefeitura de Camocim de São Félix, no Pernambuco, para agente administrativo. Dadas as
expressões algébricas, sabendo que as expressões são polinômios equivalentes, marque a alternativa que contém a soma A mais B mais C mais D mais E. Então vamos lá. A questão trouxe essas duas expressões algébricas. Observe que nessa primeira expressão, o termo x ao quadrado aparece na soma de dois termos. Então, como nós acabamos de ver, nós podemos colocar o termo x ao quadrado em evidência. Os demais termos já estão organizados. Não há nada que nós possamos fazer. Da mesma forma, a segunda expressão já aparece organizada. Nós temos 3x ao quadrado mais cx mais dy mais e mais 2. Não há nada que a gente possa fazer. Da informação dos polinômios serem equivalentes, o que é que nós podemos concluir? Que eles possuem a mesma parte literal e também possuem os mesmos coeficientes. Se eles possuem os mesmos coeficientes, o termo que acompanha x ao quadrado deve ser igual a 3, que é o termo que também acompanha x ao quadrado. Ou seja, a mais b é igual a 3. O termo que acompanha, o coeficiente que acompanha o x é menos 2. Como aqui o coeficiente que acompanha o x é c, nós podemos concluir que c é igual a menos 2. Da mesma forma, para o termo que tem y, o coeficiente que acompanha o y é menos 3. Se d está acompanhando y e esses polinômios são equivalentes, é porque o d é igual a menos 3. Nessa primeira expressão, o termo independente, ou seja, o termo que não tem variável, é 3. Nessa segunda expressão, o termo independente é E mais 2. Isso significa que, obrigatoriamente, E mais 2 tem que ser igual a 3. O 2 que está somando passa subtraindo. 3 menos 2 é igual a 1. Então, percebo, dessa informação dos polinômios serem equivalentes, nós conseguimos encontrar os valores da soma A mais B mais C mais D mais E. Agora é só finalizar o exercício. Quem é A mais B? A mais B é igual a 3. O valor de C nós também temos, é menos 2. O valor de D é menos 3. E o valor de E nós também encontramos, é igual a 1. Fazendo 3 menos 2 menos 3 mais 1, nós encontramos menos 1. Então, essa soma que o exercício pediu é igual a menos 1. É o que diz a letra B. Mais uma vez, de questão boa. Tudo bem, galera? Com essa operação de colocar um termo em evidência e com essas classificações de polinômios semelhantes, polinômios equivalentes, percebam que nós precisamos saber dos conceitos para que a gente possa resolver as questões. Tranquilo? Vamos seguir com as operações. Chegando às operações de adição e subtração entre expressões algébricas, como é que nós fazemos essas operações? Para que a gente some ou subtraia expressões algébricas, essas expressões devem ser semelhantes. Essas expressões devem possuir obrigatoriamente as mesmas partes literais. Quando nós vamos somar ou subtrair monômios, nós iremos preservar as partes literais desses monômios e somar ou subtrair apenas os coeficientes. Essa é a operação de soma ou de subtração
entre monômios. Como é que isso pode ser cobrado na sua prova? O Instituto de Previdência do município de Rio Branco, no Acre, cobrou esse assunto no seu concurso para analista previdenciário. Ele pediu para simplificar essa expressão algébrica. Então vamos lá. Vamos simplificar essa expressão. Galera, quais são os termos semelhantes nessa expressão? Nós temos 3xy menos 6xy, 7xy ao quadrado, menos 10xy ao quadrado. Esses são os nossos termos semelhantes. Então, serão eles que nós iremos somar ou subtrair. Para ficar melhor da gente ver essas operações, eu organizei a expressão. Vejam, nós ficamos com 3xy menos 6xy. Pela definição, nós efetuamos a operação com os coeficientes. 3 menos 6 dá menos 3. E nós preservamos a parte literal, xy. Da mesma forma, 7 menos 10 dá menos 3. E nós preservamos a parte literal, xy ao quadrado. Como esse termo aqui está isolado, nós também preservamos ele. Galera, a expressão que o exercício nos trouxe pode ser simplificada dessa forma. É o que diz a letra C, de como é bom estudar matemática. Então, essa é a forma que você deve somar ou subtrair monômios, expressões algébricas. Vocês devem observar quais são os monômios semelhantes. Tranquilo? Aqui eu quero alertar a vocês para as cascas de banana que as bancas podem trazer. Vejam, olhem para essas expressões. Elas são semelhantes? Bom, nesse primeiro caso, vocês observem que nós temos a mesma parte literal. Nós temos x, nós temos y. Aqui nós temos x ao quadrado e aqui também. Mas, professor, nessa expressão nós temos x ao quadrado y e aqui nós temos yx ao quadrado. Não importa. Lembram da propriedade comutativa da multiplicação? A ordem dos fatores não altera o produto. Então, tanto faz a gente ter x ao quadrado y, como a gente ter yx ao quadrado. Então, esses monômios, eles são semelhantes. Agora, vejam esse daqui, xy, xy, aparecem na mesma ordem, mas nesse monômio, x está ao quadrado. Nesse daqui, y está ao quadrado. Então, apesar de terem xy em ambos os monômios, eles não são semelhantes. As partes literais são diferentes, os expoentes são diferentes. A mesma coisa, esses outros dois exemplos que eu trouxe aqui para vocês. Esses monômios são semelhantes. Nós temos ABC, nós temos ABC. Esse daqui, apenas o A está ao quadrado, da mesma forma que esse daqui. Aqui não. Nós temos A ao cubo, B ao quadrado. Aqui quem está ao quadrado é o C. Então, gravem isso. Para que termos, monômios, expressões algébricas sejam semelhantes, além das mesmas letras, eles devem possuir os mesmos coeficientes. Tranquilo? Gravem essa informação. Vamos ver mais exercícios de aplicação da soma e da subtração de expressões algébricas. Prefeitura de Miracema, no Rio de Janeiro,
para auxiliar de comunicação. Analise a imagem a seguir. Qual é a forma fatorada da expressão que representa o perímetro do retângulo anterior? Galera, eu acho que de todas as formas de se cobrar expressões algébricas em concursos públicos, essa daqui envolvendo figuras planas é a mais cobrada. A questão trouxe um retângulo e quer saber qual é a expressão que representa o perímetro desse retângulo. Nós ainda não estudamos geometria plana, mas o perímetro de uma figura plana é dado pela soma das medidas dos lados dessa figura. Então, nós vamos somar as medidas dos lados desse retângulo e vamos encontrar a expressão algébrica. Bom, se esse lado mede 4ax mais 2 menos ax, o de baixo também possui essa medida. A mesma coisa, se esse lado é ax mais 1, esse daqui também é ax mais 1. Dando nomes aos bois, ou seja, chamando os lados do retângulo de L1, L2, L3 e L4, o perímetro dessa figura é dado pela soma das medidas dos lados, ou seja, nós vamos somar todas essas medidas aqui, beleza? Observe que existem termos que podem ser simplificados. Se nós temos ax negativo com ax positivo, eles se anulam. Nós também temos essa situação nesses outros dois termos. O que foi que nós ficamos? Bom, nós temos 4ax com 4ax. Nós temos monômios semelhantes. O que é que nós fazemos? Nós somamos os coeficientes, 4 mais 4 dá 8, e preservamos a parte literal, que é ax. Nós ficamos ainda com os termos independentes. 2 mais 2 dá 4, mais 1 dá 5, mais 1 dá 6. Galera, agora vejam só. Vocês concordam comigo que o número 8 pode ser escrito como sendo 2 vezes 4. Da mesma forma que o número 6 pode ser escrito como sendo 2 vezes 3. Se o número 2 está aparecendo em ambos os termos dessa soma, o que é que nós podemos fazer com ele? Nós podemos colocá-lo em evidência. Então, o perímetro dessa figura pode ser escrito como sendo 2 vezes 4ax mais 3. Qual é a alternativa que traz essa expressão? É a letra C, de como é bom estudar matemática. Eu adoro dizer essa alternativa. Tudo bem, meus amigos? Com a resolução dessa questão? Tudo bem, professor. Eu entendi. Vamos para a próxima? Vamos, galera. Vamos ver mais uma questão. Prefeitura de Santa Cruz, no Rio Grande do Norte, para professor de matemática. Na etiqueta de um forro retangular de tecido, consta a informação que após a primeira lavagem, o tecido encolherá, mas o formato será mantido. A figura abaixo ilustra as medidas originais do forro e o tamanho do encolhimento x no comprimento e y na largura. Então, temos aqui a figura que representa essa situação. Nestas condições, a área do forro que encolheu, após a primeira lavagem, será expressa por. Então, vamos lá, galera. A área do forro que encolheu é formada por essas três figuras aqui, por esses três retângulos. Então, é essa a área que nós precisamos descobrir. Como eu disse para vocês, nós ainda não estudamos geometria plana, mas as fórmulas dessa matéria são muito simples. A área de um retângulo, por exemplo, é dada através do produto da medida da sua base
pela medida da sua altura. Dessa forma, identificando as áreas como 1, 2 e 3, nós precisamos encontrar a medida dessas três áreas. Então, vamos lá. Galera, pense comigo. Se essa medida mede x centímetros, essa daqui de cima também mede x. Se essa medida aqui toda mede 4 centímetros, essa medida daqui para cá vai medir quanto? Vai medir 4 menos y. Todo mundo concorda comigo? Vejam, ó. Dessa medida todinha aqui que mede 4, nós vamos retirar esse pedacinho aqui que é y. Então, essa altura aqui do retângulo 1 vai medir 4 menos y. Beleza? Tá. Agora vejam, essa medida aqui, ó, mede 7. Se daqui para cá mede x, esse pedaço daqui para cá vai medir quanto? Vai medir 7 menos x. Tudo bem? Pronto. Já sabemos as medidas de todos os retângulos. Agora, vamos utilizar a fórmula da área para encontrá-las. Área 1. Qual é a medida da base? A medida da base do retângulo da área 1, ó, é x. E qual é a altura? A altura é 4 menos y. Então, está aqui, ó, x, a medida da base, vezes a altura, que é 4 menos y. Utilizando a propriedade distributiva, nós vamos ficar com x vezes 4 dá 4x, e x vezes y dá xy. Beleza? Qual é a medida da área 2? A área 2 é super tranquila. A base mede x e a altura mede y. Então, qual é a área 2 que nós estamos procurando? Vai ser x vezes y. A mesma ideia é para a área 3. Qual é a medida da base da área 3? É 7 menos x. Está aqui. Qual é a altura? A altura é esse pedaço aqui, ó, que mede y. Então, está aqui. Base vezes altura. Aplicando a propriedade distributiva, nós vamos ficar com 7y menos xy. Olha só que legal. Nós temos as três medidas das áreas que nós queremos. Nós já sabemos que a área que encolheu é dada pela soma dessas medidas. Então, somando as áreas que nós acabamos de encontrar, nós teremos a área que encolheu da peça de tecido. 4x menos xy mais xy menos 7y menos xy. Galera, nós temos termos semelhantes, um positivo e um negativo. Então, nós podemos cancelar esses termos. Quem é que nos restou? Nos restou 7y mais 4x menos xy. Existe alguma coisa que nós possamos fazer aqui? Não. Essa expressão está irredutível. E observe que ela se encaixa em uma das nossas alternativas. Qual é ela? É a letra A. 7y mais 4x menos xy. Essa expressão representa a área que encolheu do tecido. Beleza? Então, mais uma vez, esse estilo de questão é de longe o mais cobrado quando o assunto é expressões algébricas. Beleza, meus amigos? Não saiam daí. Já já estaremos de volta. Ainda veremos multiplicação, divisão e muitos exercícios de aplicação. Se essa aula te ajudou a entender essa disciplina,
Deixe um like, inscreva-se no nosso canal, compartilhe com seus amigos. O retorno de vocês é muito importante para o nosso projeto. Fiquem com Deus, um forte abraço e até a próxima videoaula.